Você sabe o que é liderança servil? Você tem. Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Aldo Gonçalves para mais uma entrevista. E esta semana vamos falar sobre liderança servil ou liderança servidora. Então, convido a vocês, antes de apresentar o nosso entrevistado, que vai abordar sobre o tema, a se inscrever em nosso canal, compartilhar nossos vídeos, comentar e lembro, o conteúdo que estamos trazendo aqui pode ajudar outras pessoas, então está em sua mão passar esse conteúdo adiante e mostrar para outras pessoas que o que você viu aqui, se você achou interessante, eles precisam ver também, tá bom? Pessoal, tema da semana, liderança servidora. Uma liderança que vem desde o tempo de Jesus. Jesus é o maior exemplo desse estilo de liderança. Ele pregou bastante e deixou para os seus discípulos um estilo de liderança que mostrava a parte de ajudar o outro, servir, não ser servido, né? Ele mesmo fala em vários trechos da Bíblia que ele veio aqui para servir. E tem um momento, inclusive, que ele está ali para lavar os pés dos discípulos e um deles diz assim: não, o Senhor, meu Deus, o Senhor é o maioral, o Senhor não pode lavar meus pés. E ele fala assim: olha, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. E aí o discípulo fala: então tudo bem, lava meu corpo inteiro, não é preciso, só os pés. E ali Jesus, na ceia com os discípulos, dá esse ensinamento, o servir. E Jesus era Deus, Jesus veio com uma missão aqui à Terra, mas ele queria deixar e deixou para todos nós um estilo de liderança que tem mais de 2000 anos e até hoje falamos sobre ela. Recentemente nós tivemos um livro aí que tornou-se best-seller, que é o Monge e o Executivo. O Monge e o Executivo aborda a liderança servil e de uma forma muito bacana. Teve várias edições do Monge e o Executivo, mas se você não leu nenhuma, sugiro que você leia esse livro, um livro muito bacana que fala sobre esse estilo de liderança que eu acredito que é um estilo de liderança interessante em ser estudado. Existem vários estilos de liderança: o situacional, democrático, autocrático, liberal. O estilo de liderança depende do que você está entregando, né? Qual é o melhor? Não existe o melhor. Existe aquele que vai a depender do que você está fazendo, a depender da empresa que você trabalha, a depender do que você quer entregar, você vai aplicar. Mas estudar cada um deles para saber quando aplicar é muito interessante. E esta é a proposta que nós temos esta semana aqui, o desafio de abordar aqui esse tema com o nosso convidado, que eu vou apresentar aqui agora para vocês, Marcelo Pinto Silva, um amigo, meu vizinho, professor de Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor de Direito também pela Universidade Estadual da Bahia. Eu costumo dizer que ele é meu parceiro de aeroporto, né? Sempre estou encontrando o Marcelo em um dos aeroportos aqui do nosso grande país varonil. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso canal para abordar sobre um tema tão interessante. Marcelo, você é envolvido com vários projetos sociais desde pequeno, desde os seus 17 anos, né? Vou falar pequeno que Marcelo é gigante. Desde os seus 17 anos, desde a sua infância, você é envolvido com projetos sociais e, claro, quem se envolve com projetos sociais está ali para servir, né? Está ali para ajudar o outro. Atualmente também, Marcelo dirige o Sussuarana Futebol Clube, um time de futebol amador, e que eu acredito que aqui durante a entrevista você vai trazer um pouquinho sobre este tema. Então, Marcelo, qual a sua opinião sobre a liderança servidora e como você acha que pode contribuir com a vida de outras pessoas utilizando esse estilo de liderança? Fale um pouquinho sobre isso e fale um pouquinho também sobre os seus projetos sociais. É contigo.
Bem, como o Aldo falou, meu nome é Marcelo. Estamos aqui para conversar um pouquinho hoje sobre liderança servidora. Eu sou formado em Direito, tenho MBA em Gestão de Negócios e mestre em Direito Privado Econômico. Hoje atuo na área da UNEB como professor de Direito Civil, tenho trabalhado muito a questão de contratos, mas em razão da MBA também foi muito pensada para a questão da advocacia, já que o escritório tem toda uma logística também, um funcionamento próprio de uma empresa. Então pensei em fazer um MBA na época em Gestão de Negócios. E hoje também foram surgindo outras oportunidades, fui estudando mais o tema e a gente tem prestado algumas consultorias a algumas empresas. E nos últimos 3 anos resolvi fazer uma experiência com base de liderança civil, tanto em uma ONG, onde eu estou hoje, que é o Real Sussuarana Futebol Clube, que é um projeto social que eu desenvolvo lá na região da Sussuarana e dos bairros adjacentes, como também nas empresas que prestam consultoria tenho feito essa conversa com as lideranças, E estamos aí hoje para falar um pouquinho sobre esse modelo que muitas vezes a galera estranha um pouco. Poxa, como assim? O líder vai servir? Não é, na verdade, os liderados que devem acompanhar o líder, mas nós vamos passar aqui que o líder precisa ter alguns caracteres, algumas formas de agir, e isso implica em ele ser necessariamente um exemplo, Ele precisa ser colaborativo, ele precisa ser empático, ele precisa ser democrático, ele precisa ter autocrítica para que as equipes funcionem. E tudo isso dentro da liderança civil a gente encontra. Marcelo, como um líder servil pode contribuir para as organizações e para a sociedade como um todo? Como o líder civil pode contribuir para as organizações? Olha só, se a gente pegar alguns exemplos de liderança civil, a gente vai pensar, como você já citou também, Jesus, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, entre grandes outras lideranças do mundo. Elas tiveram sempre uma postura de estar se colocando como colaborativos, não como uma pessoa que impõe uma autoridade, mas como uma pessoa que conquista a confiança dos seus liderados. Então, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, que tanto um negócio, assim como sua pergunta um pouco mais ampla em relação à sociedade, nós precisamos fazer com que as pessoas pensem em agir de forma uniforme, de forma comum, buscando os mesmos interesses e os resultados. E isso passa necessariamente pelo líder. Então, se elas encontram no líder alguém que se preocupa com ela, que valoriza ela enquanto pessoa e que cuida dessas pessoas, ela também vai cuidar bem do seu negócio. E se a gente pensar enquanto sociedade, essas pessoas vão pensar melhor coletivamente, vão ter uma lógica de cidadania mais apurada. Eu tenho feito algumas experiências com base na filosofia Ubuntu, Eu sou porque nós somos. E daí a gente parte da ideia seguinte: o seu desempenho individual, por melhor que ele seja, ele só terá sentido e produção se ele gera reflexos positivos no resultado coletivo. Então não adianta a empresa, por exemplo, ter uma excelente pessoa que bate muitas metas e que entrega resultados, mas que ela atrapalha o restante do grupo a não entregar resultados. E aí o resultado global acaba não sendo legal. Então a gente precisa ter pessoas que estejam mais conectadas no sentido de compreender a necessidade de trabalhar em equipe. E eu acho que a liderança servil favorece bastante essa lógica do trabalho em equipe. Qual a dificuldade de se implementar esse estilo de liderança nas organizações, no seu ponto de vista, Marcelo? Dificuldades de se trabalhar uma liderança civil dentro das empresas, primeiro é a questão muitas vezes de que o dono do negócio, o empresário, ele tem uma dificuldade de pensar mais a longo prazo. Então normalmente se quer resultados mais imediatistas, E a liderança civil, ela de fato, ela leva um tempo até se produzir alguns efeitos positivos, porque é um processo de conquista, é um processo de convencimento, onde você está trocando o modelo de autoridade por imposição por um modelo onde se coloca, na verdade, um maior sacrifício do próprio líder em favor dos liderados. Ou seja, o líder vai ter que respeitar todos, ele tem que tolerar algumas dificuldades naturais das pessoas, ele vai ter que abrir caminhos para as soluções, ao invés de apenas apontar punições.
e ele vai ter que ser sempre franco e claro em todas as situações. O líder servil, ele não pode entrar em contradições, ele tem que ser uma pessoa que será admirada e seguida pelos seus liderados. Então é por isso que ele precisa trabalhar com o argumento da franqueza, mesmo que em determinado momento ali vai haver uma dificuldade, alguém não vai entender, não vai assimilar, não vai aderir, mas no conjunto como um todo, depois o resultado será excelente. Marcelo, como a liderança servil produziria resultados em um mundo com tantas vaidades? Essa questão da vaidade ela é complicada. E eu fiz uma experiência nos últimos 3 anos, como eu te falei, sou um líder em um projeto social que é o Real Suarana, justamente no âmbito do futebol, onde tem muita vaidade. Imagine, por exemplo, um jogador renomado ficar no banco de reservas ou não ser relacionado e ver um jogador, por exemplo, às vezes muito mais limitado, atuar na vaga que seria dele, ou ter premiações de forma igualitária, independente de quem produz mais gols. Isso tem mostrado que realmente no início é difícil, né? Mas depois, quando o grupo abraça um trabalho, as coisas funcionam normalmente, assim também nas empresas. Ou seja, a gente precisa entender que o líder, para ele se tornar um líder servidor, ele tem que ter essa capacidade de ter paciência para que os resultados aconteçam em longo prazo, né? E saber que ele vai estar lidando com pessoas que não vão assimilar esse modelo. Então essas pessoas, elas terão maior dificuldade de compreender. Outras vão assimilar logo de início. Então corre o risco, muitas vezes, de haver uma espécie de abusos ou aproveitamento, de haver uma interpretação equivocada em relação ao líder, porque tem muitas pessoas que já estão acostumadas com aquele modelo de líder de autoridade, que é aquele modelo de líder que ele não emerge pela competência, mas ele emerge muitas vezes pela influência que ele tem com as lideranças acima. Então ele não tem como reproduzir essa empatia, esse cuidado, essa democracia com as pessoas que estão sob sua liderança, porque ele não tem competência, na verdade, para estar naquela função. E aí ele vai utilizar das técnicas tradicionais de punição, de perseguição, de controle, e vai fazer com que, na verdade, garanta dessa forma o seu posicionamento enquanto líder, utilizando um modelo mais punitivo e menos de compreensão das causas e de apontar caminhos e soluções. Marcelo, qual o seu conselho para os gestores e para todas aquelas pessoas que direta ou indiretamente estão ligados à gestão de pessoas? Excelente pergunta, mais uma vez. Essa questão de as empresas ou mesmo que não seja exatamente uma pessoa jurídica com fins lucrativos, ou seja, uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, mas qualquer ambiente onde haja a liderança, o que eu aconselho para as pessoas é que o líder trabalhe para qualificar as pessoas, inclusive para qualificar aquelas outras pessoas que são lideranças, principalmente, porque é esse cuidado, é a valorização do outro, né? É que vai gerar a situação de você possibilitar um engajamento das pessoas, que vai produzir uma sinergia muito forte, porque quando os liderados eles passam a compreender aquele líder como alguém que eles admiram, como alguém que eles respeitam, como alguém que eles acreditam e têm convicção que a atitude é verdadeira, é franca, é aberta, eles passam a produzir mais, passa a ter mais produtividade, passa a ter mais proatividade, passa a ter mais confiança e convicção naquilo que está fazendo, porque serão pessoas que estarão trabalhando de forma humanizada. Ela estará se sentindo valorizada. Então é isso que eu digo. Eu aconselho sempre aos gestores pensarem que o principal capital do seu negócio são as pessoas. Então você precisa dar reciprocidade para que você tenha um cuidado e uma atenção especial com as pessoas, para que elas efetivamente é que vão desenvolver os resultados, independentes de equipamentos, de investimentos, de tudo. As pessoas são essencialmente
vamos dizer assim, o ponto central de qualquer atividade. Um grande abraço, obrigado pelo convite, foi ótimo esse bate-papo com vocês. Quem sabe no futuro a gente possa, uma live ou um outro tipo de mídia, a gente está conversando um pouco mais e aprofundando essas discussões. Um abraço, Aldo, obrigado pelo convite. Chegamos ao fim de mais uma entrevista e eu quero agradecer a Marcelo por todas as contribuições que você trouxe aqui, todos os conselhos e seu ponto de vista sobre esse tema tão interessante que foi liderança civil, um estilo de liderança milenar. Muito obrigado, meu amigo, por tudo e continue aí curtindo nossos vídeos no canal Aldo Gonçalves. Pessoal, valeu, espero contar com vocês no próximo vídeo. Como eu já falei, compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal se você não é inscrito, clica no sininho para ser notificado, comenta nossos vídeos. Isso ajuda e nos motiva a criar mais conteúdos, tá bom? Você pense.